Olá, o Gazeta Entrevista está de volta e hoje conversando com o vice-presidente do Senado, Jorge Viana. Mas antes de conversar com ele, eu tenho um recadinho para dar para você. Você já ouviu falar em Dom Bigode? A nova barbearia de Rio Branco já está aberta para homens de bom gosto. Na Dom Bigode, que eu também já sou cliente, tem cervejas importadas e nacionais, charutos e uma linha de cosméticos exclusiva. Você também pode levar o seu filho e assim ele fica cada vez mais parecido com o visual do pai. E o pessoal está perguntando se pode entrar mulher. Pode sim, mas os serviços são apenas para os homens. Vá conhecer, assistir a um futebol, a uma luta de UFC, comer uma esfirra e viver o mundo Dom. Confira o Face da Dom Bigode, facebook.com/Dom Bigode ou pelo WhatsApp 8113 3099. Dom Bigode, Rua Rio de Janeiro, número 230. Bom, eu agora... Você está falando, vou terminar que meu cabelo está meio grande, indo lá na Dom Bigode. Você está precisando... fazendo um comercial para os meninos que estão fazendo algo inovador aqui, né? É, exatamente. Dom Bigode está fazendo o maior sucesso. Eu estou devendo uma visita lá. Vai fazer essa visita? O problema é que eu não sei se vocês estão cobrando meio caro. Não, mas o que é caro para um vice-presidente do Senado? Aí piorou, hein? Bom, senador, prazer tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Prazer é meu. O senhor foi uma pessoa que foi intransigente em não antecipar o debate político antes desse início de ano. Mas agora, passado o carnaval, a corrida começou, né? Pelo menos oficialmente. Já estamos dentro do calendário eleitoral. Aliás, eu fui presidente da Comissão da Reforma Política e esse fim de semana publiquei um artigo, saiu no 247. Vamos conversar sobre esse artigo. 24 horas, produziu outros sites, jornais, mas assim, mudou muito as regras das eleições. Eu acho que a ficha ainda não caiu para os partidos e para alguns que querem ser candidatos em 2006. E nós já estamos trabalhando, sim, organizando, porque agora é hora de organizar as eleições de 2016. Fez uma maratona no interior, visitou vários municípios do Alto Acre. O que eu queria perguntar para o senhor em relação a essa questão da disputa eleitoral de outubro desse ano é, para a Frente Popular, o que não pode acontecer no interior do Estado? Olha, uma vitória eleitoral é uma soma de acertos. Uma derrota, normalmente, é uma soma de erros. O que não pode é a gente errar muito, senão nós vamos colher a derrota. Nós temos que procurar acertar, porque nós já estamos tendo uma série de problemas, estamos vivendo um momento ruim na economia, crise política. Então, nós temos que tentar acertar. Eu estou indo, fui nessa viagem agora com o deputado federal Angelim, e fui na condição de senador, que é meu papel, minha obrigação de militante do PT, mas fui como ex-prefeito. O Angelim, também como ex-prefeito, para conversar com as pessoas, e eu falava assim, vim me oferecer para o serviço. Não, pensar o conjunto, tentar trabalhar a união de todos, porque a eleição mais complexa que tem é essa local. As disputas locais, e é natural, elas se acirram mais, elas se apresentam mais. Então é muito difícil a engenharia política. Então tem que estar todo mundo com o espírito desarmado. Só não pode acontecer, você perguntou, o que é que não pode acontecer? É agora o pessoal ficar querendo fazer a defesa dos seus interesses, pensando em 2018, aí a gente vai correr mais risco ainda. Se a gente tiver humildade, sentar com todo mundo, ouvir todo mundo, eu acho que a gente aumenta as chances de vitória e diminui as chances de derrota. Esses grupos ao qual o senhor se refere, é Frente Popular ter mais de um candidato em municípios pequenos? Não é bem isso. É dentro do próprio partido. Às vezes você tem as tendências, tem os grupos que se organizam. Essa é a hora que os interesses dos grupos, das posições e até de partidos individuais e de pessoas, de líderes, tem que ficar de lado. A gente tem que trabalhar pelo conjunto. E eu, hoje mesmo, tive uma longa reunião com o presidente do meu partido, o PT, o Hermício, com o Gabriel, que é o presidente do PT aqui, uma longa reunião com o pessoal da minha assessoria. Eu estou mudando a lógica do meu gabinete, do meu mandato, para poder tentar ajudar. Ajudar o governador Tião Viana, ajudar a direção do PT e dos outros partidos. Eu tomei um café da manhã com o Edivaldo Magalhães e vários dirigentes, Eduardo, Márcio Batista, o Miguel. Companheiros valiosos do PCdoB, para conversar um pouco e me oferecer para ajudar. E fiz o mesmo também com os companheiros do PDT. Estava lá o deputado Tchê, o Chicão Brígido, o Jamil, e vou reunir ainda com os deputados, 2 deputados que o PDT tem. Então, acho que assim,
para mim, que não sou candidato a nada e que tenho uma história ligada à frente, é um momento da gente, de fato, ajudar, deixar de lado algumas diferenças e tentar ver se a gente retoma em alguns lugares o jeito da gente governar as cidades, que nós mudamos muito a história da política do Acre, porque tivemos a oportunidade de governar. Mas não é fácil, não. Nós estamos vivendo um cenário muito ruim e eu acho que todo o trabalho, o que nós fizermos vai ter que ser feito com muita cautela, com muito respeito ao eleitor, para a gente ter um resultado positivo na eleição. Senador, esse cenário muito ruim ao qual o senhor faz referência, certamente é o cenário nacional. De que forma o senhor avalia que isso vai influenciar as eleições municipais, sobretudo em lugares distantes como Acre? Eu acho que termina refletindo. Isso vem como onda, né? E chega aqui embaixo. Tem um noticiário muito carregado contra o governo, contra o PT, contra o Lula. É muito pesada a carga que está vindo. Eu, pelo menos, tenho visto uma verdadeira caçada ao Lula. Eu acho isso ruim, a própria família dele. Eu fiz o presidente disse que ele foi injustiçado, está sendo injustiçado. Eu acho assim, cobrar de pessoas públicas explicação é normal, mas o que a gente vê é uma ação dirigida. Pegaram lá, botaram manchetes de que a dona Marisa comprou um barco, uma canoa de alumínio, que eu tenho uma, custou R$ 2.300, já faz uns 3 anos que eu comprei. A Marisa não vai poder comprar uma canoa dessas que quase todo mundo aí que pesca tem um barco de 5 metros de alumínio. Gente, aí eu acho que tem muito exagero, tem uma ação. O Lula foi um cara que mudou a história do povo brasileiro e mudou para melhor. Aqui no Acre mesmo, se as pessoas se perguntarem como é que eu vivia até 2002, né? E o que é que aconteceu na minha família, na minha vida, nesses últimos 12 anos, eu acho difícil encontrar alguém que vai dizer minha vida piorou muito, eu perdi o que tinha. Todo mundo arrumou, tem muita gente que arrumou um emprego, melhorou sua casa, adquiriu algum bem que precisava, sua família, educou os filhos. Eu acho que a gente conquistou tanta coisa boa e isso não apaga os erros que a gente possa estar cometendo. Se a gente cometeu erros, vamos consertar ou vamos pagar por eles. Só não vale satanizar. Eu acho que estão fazendo com o Lula um pouco do que fizeram, e a história depois mostrou com Juscelino Kubitschek, com o próprio Getúlio Vargas. Eu acho que não é bom você querer destruir moralmente um líder como Lula. Mas a imprensa, esse final de semana, a pessoa que é responsável pelo marketing do PT, que é o Edson Barbosa, o Edinho, deu uma entrevista longa no jornal O Estado de São Paulo, em que ele fala que é preciso o PT estabelecer uma relação inteligente com a imprensa, deixar de reclamar e ter uma mistura entre Papa Francisco e Che Guevara. Eu concordo. Concorda com ele? Eu concordo, sabe por quê? Porque não podemos negar também. Você tem 5 famílias comandando as grandes corporações de comunicações no Brasil. Isso é um fato. Isso não tem em nenhum outro lugar do mundo. Mas nós não podemos aí ficar num confronto com jornalista e teimando também. De alguma maneira, a gente procurar explicar aquilo que está sendo cobrado, mas que tem uma ação parcial de grandes grupos de jornalismo, tem. Porque não é querendo, assim, um erro não justifica o outro. Mas, gente, o que se cobra do Lula, às vezes de maneira louca, se fossem cobrar, eu vi também artigos colocando, de Fernando Henrique, do próprio Aécio Neves, então vamos depurar a política de todo mundo. Eu acho que aí ficaria um pouco melhor. Mas, enfim, eu acho que termina que isso interfere sim aqui, mas acho também, por outro lado, que as pessoas estão vendo o prefeito Marcos Alexandre trabalhar, o governador Tião Viana, tem uma história de mudanças que, sem falsa modéstia, no meu governo, com o governador Binho, com a administração do Angelino nós fizemos, que eu prefiro usar uma frase de uma senhora querida, muito humildezinha lá no Jordão, e falou: senador, fique tranquilo, ninguém consegue esconder o trabalho está feito. Então, o que temos é um momento novo, as pessoas têm novas cobranças, têm novos sonhos, e nós temos que nos adaptar e promover também mudanças do nosso lado. Senador, o senhor foi o presidente da Comissão da Reforma Política no Senado. Me parece que esse tema ainda está pouco compreendido, há muita desinformação sobre esse assunto. O senhor poderia, de forma rápida, pontuar os principais aspectos de mudança que houve já? Que vão valer agora? Eu acho que, eu estava falando, a ficha ainda não caiu, acho que para os partidos, para os candidatos e muito menos para os eleitores, que não têm a obrigação de saber. As regras para as eleições, as regras eleitorais para as eleições de 2016 mudaram fortemente. Eu presidi a comissão do Senado,
o relator é o senador Romero Jucá, e nós, num trabalho suprapartidário, que eu ponho nesse artigo, que está publicado na imprensa, foi, inclusive nacional, mudou muito. O principal ponto, a tentativa nossa de pôr fim ao abuso do poder econômico nas eleições. É a primeira vez que empresário não pode doar dinheiro para candidato nenhum. Se houver uma doação de um empresário, de uma empresa, para um candidato, para um partido, vai ter cassação de registro de partido e daquela candidatura. Isso nunca houve. Segundo, vai ter limite de gasto para o candidato. Isso também nunca houve. Estava na lei, mas nunca foi aplicado. A Justiça Eleitoral vai estabelecer o máximo de gasto, que só pode ser... Qual é o máximo? O máximo é 70% do que alguém que disputou aquele cargo na última eleição gastou. O que ele declarou antes. E declarou oficialmente. Isso vai dar uma loucura, porque o que é que a gente tinha no passado? Declarações muito baixas do que gastaram e o caixa 2 correndo solto. Alguém vai dizer, mas vai ter muito caixa 2 então? É crime, gente. Vai ter multa, vai ter cassação e vai ficar mais fácil da Justiça Eleitoral investigar ou quem quer denunciar, denunciar. Porque se a pessoa está lá com um monte de carro alugado, com um monte de gente, paga. Alguém denunciou, foi lá, não declarou, já era. Qualquer recebimento, que agora só pode vir de doação de pessoa física, também limitada essa doação, tem que estar em 72 horas declarada na internet. Se não declarar, já era. Ninguém está atento a isso. O calendário mudou, os prazos mudou, a campanha vai ser mais curta, para a alegria de alguns. A eleitoral mesmo, o programa eleitoral vai ser 35 dias, em vez de 45. O prazo de campanha também foi encurtado e não vai poder, aquela farra de você botar aqueles truques naquelas superproduções no horário eleitoral, né, que de alguma maneira esconde realmente as propostas. Isso aí saiu. Aí alguém vai dizer, mas então, eu digo, então, agora não precisa ter dinheiro para disputar as eleições, precisa ter boas propostas. Fica mais igual a disputa. Agora, vamos testar, vamos ver o modelo. Então, se enxugou bastante as campanhas, a parte de aquele mundo de placa está limitado também. Eu, sinceramente, acho que nós promovemos mudanças importantes. O que eu lamento é que a gente não conseguiu combater essa coisa doida da criação de partidos políticos. Né? No Brasil virou uma indústria, uma verdadeira farra de criar partido político, porque eles vão em cima do fundo partidário. Esse ano, que é o que interessa. No ano passado, 800 milhões distribuídos, mas nós também colocamos o seguinte, e programa de televisão, para fazer negócio em véspera de eleição. Mas nós colocamos também uma cláusula de barreira que tem que ter um mínimo de deputados federais para poder acessar o programa eleitoral, o tempo de televisão, que alguns partidos, eu não estou aqui denunciando, mas se diz, a boca pequena, que termina que fazem negócios com o tempo de televisão. Então eu acho que não foi a melhor das reformas, mas tem gente que eu acho que ainda nem entendeu que houveram muitas mudanças. A Câmara tentou derrubar o que nós tínhamos votado no Senado, mas a presidenta Dilma, nesse aspecto, na sanção, ela vetou a flexibilização que a Câmara fez e manteve basicamente o texto do Senado. Então, nós vamos ter pela primeira vez, depois de muitos anos, eleições que talvez não se tenha o abuso do poder econômico como regra. O seu gabinete vai fazer explicações a respeito dessas mudanças? Tem alguma programação? Eu me sinto um pouco na obrigação, porque eu presidi a comissão, estou fazendo uma espécie de cartilinha, e a ideia é fazer um seminário, pelo menos aqui em Rio Branco, e outro em Cruzeiro do Sul, para os candidatos. Eu vou fazer um trabalho suprapartidário, vou passar para todo mundo. Se a eleição for bem conduzida, eu acho que a democracia se fortalece. O que não dá também é que, com o abuso do poder econômico, está se desmoralizando a política. Esses escândalos todos que a gente vê, todos eles têm uma raiz no financiamento de político, no financiamento de campanha, além da corrupção clássica, né?